A minha palavra é bem simples e bem rápida. Eu quero agradecer a todos que atenderam o convite para estar aqui hoje, inclusive o pessoal de Tiradentes, São João del Rei, que está por aqui, que eu já vi alguns, vi o Sérgio ali atrás, vi o casalzinho ali. Isso aí eu já não esqueço mais de vocês, né? Glória a Deus. Minha irmãzinha ali, ó, minha companheira de Israel, né? Esse ano nós vamos de novo, se Deus quiser. Glória a Deus. Nós estamos indo a Israel de 1 a 13 de outubro. Se você quiser vir conosco, tem um grupo de WhatsApp que você pode entrar e ter todas as informações, preço, forma de pagamento, etc. Amém? Vai ser uma viagem inesquecível. Se você puder, não se prive desse presente. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Além do ministério, assim, presencial, nós temos um ministério na internet, graças a Deus, lá no YouTube. São mais de 370 mil ovelhas lá no YouTube. Que todos os dias, pela manhã, à tarde e à noite, a gente coloca um conteúdo lá para manter a sua fé sempre queimando. Amém? Então, vai lá, procura pelo pastor Antônio Cirilo, oficial lá no YouTube. Se inscreva no canal, a inscrição é gratuita. Todo o conteúdo lá é gratuito. Dá uma trabalheira para fazer, mas é um prazer ofertar isso na vida de vocês. Então se inscreva no canal, nos siga lá no canal do YouTube, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou ser bem rápido mesmo, porque eu já até antecipadamente peço desculpa aos irmãos de não poder no final do culto dar aquela atenção, porque eu tenho que ir para Confins, que amanhã meu voo sai muito cedo. Então eu já vou dormir em Confins, porque senão eu perco o voo. Tem que estar 6 horas da manhã no aeroporto. Então eu vou ficar num hotel bem do lado ali. Amém, queridos? Glória a Deus. Tiago capítulo 2, no versículo 14. O apóstolo Tiago diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Aí, quando nós lemos esse texto, a gente fica se perguntando, afinal de contas, nós somos salvos pela graça ou pelas obras? Porque Tiago está dizendo, né? Se eu disser que tenho fé e não tiver obras, pode acaso a minha fé, que eu disse que eu tenho, me salvar? Mas vamos continuar a leitura. Se um irmão, aqui ele usa como ilustração, embora a gente precisa ser generoso com as pessoas necessitadas, ele usa aqui como ilustração o seguinte: suponhamos que um irmão ou uma irmã necessitado de roupa, necessitado de alimento diário, ele te procura, ele está ali no nosso meio, e aí você dá uma palavra profética para ele, assim: ide em paz, você vai se aquecer, só com a minha palavra você vai ficar quente e você vai ficar saciado. Aí o Tiago diz o seguinte: se você fizer isso e não der a roupa e não der a comida para esse irmão, isso vai funcionar? Aí ele diz o seguinte no verso 17: da mesma forma, a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Eu tenho usado uma ilustração que muito nos ajuda. Fé não é comida, fé é tempero. Você não come tempero, você não pega uma vasilha de sal com alho e come. Tempero tem que ser colocado no feijão, no arroz. Amém, queridos? Amém ou não amém? Glória a Deus. A fé tem que ser colocada na palavra de Deus. A fé tem que ser colocada na presença de Deus. Alguém gritou, o Espírito Santo está se manifestando, você já cai dentro. A fé é para isso. Ela te leva a tomar uma decisão para cair dentro. Se você tiver fé como um grão de mostarda, mas não profetizar o monte fica no mesmo lugar. Amém? Mas alguém dirá: tu tens a fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. E aí no versículo 19 ele diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios são crentes, tremem.
mas eles não andam de acordo com a fé deles. O diabo é crente, mas é mentiroso. Amém, querido? Queres, pois, ficar certo, homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o filho Isaque? Você entendeu aqui que tipo de obra que é agora? O ato de Abraão de obedecer a Deus, levando Isaque ao altar, foi a obra de Abraão. Abraão, imagino que ele devia ser um homem generoso, mas aqui não está falando da generosidade, está falando da obediência. Amém? Por que você conhece o profeta Elias? Por causa daquele lance lá da chuva, que não choveu, que depois choveu. Mas Elias, a princípio, ele é um cara que não tinha muita experiência com Deus, ele era obediente, ele conhecia a Bíblia. Está escrito na Bíblia: se o povo se entregar à idolatria, eu vou cerrar o céu e não vou chover. E ele cria em Deus. Ele falou assim: eu vou lá. Ele deu a palavra na cara e na coragem, no peito e na raça. Ele chegou: eu vou peitar o rei. E ele chegou lá, porque ele conhecia a Bíblia, assim, Deus vai honrar a palavra dele, assim, ó, assim diz o Senhor, em cuja presença eu estou. Ele diz assim: eu estou com Deus, e eu estou dizendo, segundo a minha palavra. Ele não falou que era a palavra de Deus, ele falou assim: eu conheço a Bíblia, vocês estão na idolatria, Deus vai cerrar o céu, e só precisa que alguém profetize. E eu estou aqui dizendo, segundo a minha palavra, não choverá, ponto. Aí o céu fechou, porque Deus tinha dito: se o meu povo se entregar à idolatria, eu fecharei o céu. Mas aí, quando a chuva sumiu, a coisa ficou preta para o lado de Elias. Ele tinha ousadia, tinha autoridade, mas ele não tinha a experiência para enfrentar o que veio como consequência daquilo que falou. Aí Deus levou ele para o ribeiro de Querite. Deus começou a treinar ele. Levou ele para o ribeiro. Não tinha água em lugar nenhum, mas tinha lá. Não tinha comida, mas os passarinhos, corvo, que é um animal carnívoro, trazia carne para ele de manhã e de tarde. Deus mostrando assim: sou eu que governo. Eu estou muito alegre com você, que você crê na minha palavra. Agora vou te mostrar. Agora não só você vai andar comigo, mas eu vou andar com você. Aí de repente o ribeiro, pum, secou. Elias ficou sem água. Aí disse o Senhor a Elias: levanta-te, vai a Serepta, lá tem uma viúva, eu dei ordem a ela que te sustente. Só que Deus deu a ordem, mas a viúva não sabia. Mas a ordem já existe no mundo espiritual. Elias chegou lá, cheio de fé. A mulher está lá captando uns gravetos e falou assim: me traz água para beber. O que é que falta nessa terra? É água? Eu quero logo um copo, me dá lá um copo de água. E a mulher falou assim, trouxe a água. Ele falou: está muito fácil, traz algo para eu comer. Estava provocando a mulher falou: aí não tem, deu ruim, só tem esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite. Lá vai Elias de novo. Assim diz o Senhor. Porque Deus já tinha falado com ele lá no Querite, ó: vai, procura a viúva, que eu dei ordem. Ele sabia que havia uma palavra liberada no céu em favor daquela viúva. Elias se movia na palavra. Ei, diga comigo: Elias se movia na palavra. Diga de novo: Elias se movia na palavra. É desse tipo de obra que nós estamos falando. Abraão se moveu pela fé para levar Isaque para o altar. Elias se moveu na palavra. Por isso que você conhece Elias, pelas obras de Elias. E ele disse àquela mulher: assim diz o Senhor, da lata a farinha não acabará, da botija, acho que é mais ou menos isso, né? Da botija o azeite não faltará, até que o Senhor faça chover sobre essa terra. E aí começou a minar azeite. 3 anos comeu Elias, a viúva e o filho dela daquela farinha e daquele azeite. Amém, querido? 3 anos. 3 anos. Mais de 1000 dias. Pelo menos mais de 1000 refeições de uma botija de azeite e de uma lata de farinha.
Porque o nosso Deus, aleluia, como eu disse aqui quando nós estávamos orando pelo pastor, o nosso Deus, Ele governa sobre a matéria. Deixa o Espírito Santo pegar a tua fé e fazer isso, ó, tirar ela. É uma fé além de você. Ela é poderosa, ela vem do alto e entra em você. Amém, queridos? Aí o filho da viúva morreu. Você entende que Elias estava num seminário? O filho da viúva morreu. Ela reclama, diz assim: ai, homem de Deus, você veio aqui para poder denunciar meus pecados, o Senhor matou meu filho. Aí ele pega o filho, deita em cima do menino, ressuscita o menino. Aí depois de 3 anos ali naquela viúva, a viúva fala: agora eu sei que tu és um homem de Deus. Glória a Deus. Começou a ser reconhecido. E aí, Deus manda Elias enfrentar o profeta de Baal. Aquele mesmo Elias que foi retirado daquela situação. Agora Deus manda retornar dizendo: agora você está pronto. São 3 anos de seminário. Já está pronto, volta lá. E ele enfrentou 700 homens. Mas se você ler lá, ele faz o altar, ele começa a brincar com os profetas, zombar dos profetas. E Deus manda fogo do céu. Ali já não era Deus, não era Elias dizendo: o Deus em cuja presença eu estou. Já era Deus dizendo: é o Elias com quem eu ando. Mas logo que isso passou, Jezabel se levantou, dizendo que ia matar ele. Sabe o que ele fez? Ficou com medo, pastor. Toda aquela experiência, ainda tinha coisas na alma de Elias que precisavam ser tratadas. Então seja amoroso com você mesmo. Tem coisa dentro de você que precisa ser tratada. Tinha uma coisa. Por que eu estou citando Elias? Porque o apóstolo Tiago diz que Elias era homem igual a você, sujeito às mesmas paixões que você. E ele orou com insistência e não choveu. Orou de novo e choveu. Amém, pessoal? Diga assim: a fé sem obras é morta. Então o apóstolo Tiago, quando ele diz assim, olha, se você tiver a fé, mas não agir pela fé, esse tipo de fé é morta e não pode te salvar. Você está aqui hoje porque você agiu pela fé. Alguém fez um apelo, você agiu pela fé, aceitou Jesus. Alguém te fez um convite hoje, você pegou o seu carro, você pegou o ônibus, o Uber, a bicicleta e veio, você agiu pela fé. São essas atitudes que constroem o teu legado. Ah, passou uma pessoa pobre, não tem comida. Tadinho dele, eu vou ajudar. Não, o apóstolo Paulo diz assim: você não dá por necessidade, você dá por obediência. Você vai dar aquela comida, aquela pessoa vai comer, amanhã ela vai continuar com fome. Você não vai dar porque vai resolver o problema dela. Você vai dar porque Deus mandou você dar. É esse tipo de obra que ele está dizendo. A sua obediência em abrir a sua dispensa ao faminto. Seu ato de obediência. Então vamos concluir aqui. Amém? Então não foi por obras, verso 21, que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vê como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas atitudes de Abraão que a fé de Abraão se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: ora, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Quando é que você será chamado amigo de Deus, amiga de Deus? Quando você obedecer a palavra e agir baseado na palavra. Trazei todos os dias da casa do tesouro. Ninguém gosta de dar dinheirinho. A gente traz por obediência à palavra de Deus. Amém, queridos? Aí Deus fala: aquele é meu amigo, aquela é minha amiga. Aí o Senhor diz: não deixeis de congregar, como é costume de uns bobos aí, que diz assim: eu sou igreja. Não é. A palavra igreja
A palavra grega é eclésia, significa reunião. Não existe reunião de uma pessoa só. Para ser igreja tem que ser pelo menos 2. Sozinho você é templo do Espírito. Igreja você só é quando são 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. E a gente não reúne porque às vezes é dureza. Tem irmão na igreja que é uma bênção, para não falar outra coisa. Mas Jesus mandou. O Senhor Jesus mandou. O Senhor Jesus mandou congregar. Não precisa de ninguém mais mandar. O Senhor Jesus mandou. Diz assim: eu edificarei a minha congregação, ele diz. Ele resolveu chamar o maior empreendimento que ele estava implantando de congregação, de ajuntamento, de assembleia, de reunião de pessoas. Esperava que você se reunisse. Amém? Fui lá, não entendi nada. O pastor Cirilo é muito louco. Não interessa, mas você foi lá. E o Senhor diz assim: olha, é meu amigo, é minha amiga. Foi lá. Não entendeu nada, o sacrifício está melhor ainda do que quem entendeu tudo. Estão comigo, queridos? Amém? Versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, por obediência, e não só pelo sentimento de fé. Eu creio em Deus. Ah, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Então faz o que Ele manda. Se você crê, você crê que vai garantir a palavra. Elias foi lá na cara e na coragem, disse assim: eu vou falar e ele vai garantir a palavra. Está escrito: se tiver idolatria, ele vai fechar o céu. Eu vou lá falar. Versículo 24 e 26. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi justificada por obras a meretriz Raabe, que acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Amém? Você tem que ler a Bíblia procurando coisa para fazer. Amém? Mas para a gente desfazer qualquer dúvida teológica, eu quero ler Romanos 3, 28, onde diz que a pessoa é justificada pela fé, independentemente das obras. Romanos 2, 28, diz assim: o apóstolo Paulo, depois de falar aos romanos, judeus que estavam em Roma, explicando a respeito da lei de Moisés, porque eles estavam se desviando. Ele vai falando, ele diz: porque não é judeu, é o versículo 2, 28. É 3, 28, perdão. 3, 28. Então ele está falando para os judeus. E ele vai falando da questão da obra da lei de Moisés. Sacrificar cordeiro, apresentar sacrifícios e oblações pelo pecado. Porque Jesus já morreu. Ninguém vai mais oferecer mais um sacrifício. O sacrifício do cordeiro é suficiente. Ele eternamente está valendo. Amém, queridos? Aí o apóstolo Paulo falando, diz assim, ó: concluímos, pois, que um homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Não é as obras que eu falei. Obra da lei. Ninguém aqui vai sacrificar animal para Deus. Isso é espiritismo. Amém? Sangue de Cristo já está para sempre no altar. Só levantar a mão que já está lá. Foi sacrificado de uma vez para sempre. Então nós não vamos ser justificados por obras da lei, por cumprir a lei. Glória a Deus. E o último texto que eu quero ler para a gente orar. Efésios 8, 9 e 10. Que fecha. Porque o apóstolo Paulo,
ele fala das duas coisas em Efésios capítulo 2, 8, 9 e 10. Ele fala tanto das obras ao Evangelho. Ele diz o seguinte: porque pela graça sois salvos. Ore comigo dizendo: pela graça eu fui salvo. Diga: pela graça eu sou salvo, mediante a fé. Diga: isto não vem de mim. Diga: a graça não vem de mim. A fé também não. É um dom de Deus. Está lá em 1 Coríntios 12, 9, né? O dom da fé. Não vem de obras. Diga: não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que eu andasse nelas. Então você presta atenção que o apóstolo Paulo está falando dos dois tipos. Vamos ler de novo, versículo 8. Porque pela graça sou salvo através da fé. Isto não vem de mim, é um dom do Espírito Santo que vem sobre mim. Não vem de obras, e aí eu acrescento, de obras da lei, para que ninguém se glorie. Mas no versículo seguinte ele diz: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para a obediência, para praticar as boas obras. Você precisa se levantar como igreja e ir nos hospitais, porque ele disse: eu estive enfermo e você me visitou. Você precisa se levantar como igreja e ir na cadeia, nas prisões, porque ele disse: estive preso e você me visitou. Tem que dar cobertor para as pessoas, moradores de rua? Tem. Ele disse: eu tive frio e você me cobriu. Tem que dar comida para a faminto? Tem. Ele disse: eu tive fome e você me deu de comer. Eu estava lá na rua, você levou uma garrafa de água mineral para mim. Será que você quer ser chamado de amigo de Deus? Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus. O Evangelho não pode ser fake. Nós não praticamos obras para ser salvo. Nós praticamos que já fomos. Já recebemos a graça de Deus. Amém? Já obedecemos o Evangelho. Glória a Deus. Existem muitas coisas. O Evangelho é feito de detalhes, de ordens que precisam ser obedecidas. Por exemplo, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quantos aqui que ainda não foram batizados nas águas? Isso, levante as suas mãos. No próximo batismo você não pode falhar. No próximo batismo você precisa estar lá. Por quê? Porque Jesus disse: tem que crer e ser batizado. Pastor, mas eu fui batizado na minha igreja, eu era criança. Mas Jesus não. Jesus foi batizado com 30 anos. Porque a água não tem poder de salvar. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Se Jesus precisou ser batizado, imagine você, meu irmão. Você não é melhor que Jesus. Deus faz situações chegar até você para testar a sua obediência. Quanto mais você obedece, mais pertinho, mais amigo de Deus. Quando Deus enviou os anjos para destruir Sodoma e Gomorra, ele disse assim: posso ocultar de Abraão, meu amigo, aquilo que vou fazer? Você quer receber revelação? Se torne amigo de Deus. Amém? Se torne amigo de Deus. Estenda suas mãos assim. Feche os olhos. Quantos recebem essa palavra no seu coração? Deus está te chamando para um nível maior de obediência.
Ele tem te chamado à sua presença, porque Ele quer aperfeiçoar você para o céu. Em nome de Jesus, receba a graça de Deus sobre ti nessa noite, em nome do Senhor Jesus. A palavra graça, todo mundo conhece um significado da palavra graça. Mas eu vou abrir o dicionário grego aqui, ó. Naquele texto de Efésios que nós lemos. Porque pela graça sois salvos. Eu cliquei em cima da palavra graça aqui, ó. Caris. O que significa graça? Bondade, da bondade e misericórdia, pela bondade e pela misericórdia de Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, voltando-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã. Conhecimento, afeição. Com conhecimento, afeição e despertando-as ao exercício das virtudes cristãs. Graça é o favor imerecido de Deus, mas não é só isso. Graça é a capacitação do Espírito Santo para você executar tarefas cristãs no seu dia a dia. Isso é tremendo, porque Deus não somente te salvou pela graça, mas Ele te deu a capacitação para você viver essa salvação. Amém? Amém?